noite. Hoje a Santa Missa é em honra e louvor a Santa Rita de Cássia. Fiquemos de pé. Levantai, ó portas, os vossos umbrais, alteai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que vendo o homem sujeito ao poder da morte, o quisestes resgatar com a vinda de teu Filho único, concedei que, celebrando com sincera humildade o mistério do nascimento de Jesus, mereçamos alcançar os frutos da sua redenção gloriosa. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Senhor, que deste a Santa Rita de Cássia a graça de imitar fielmente a Cristo, pobre e humilde, fazei que também nós, vivendo plenamente a nossa vocação, caminhemos para a santidade perfeita, à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Samuel, texto de Samuel. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe: Ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui, orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele olhou os olhos, porque pôs os olhos na humildade da sua serva, e de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e os ricos mandou embora de mãos vazias. Acolheu a Israel, teu servo, lembrado da tua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel 3 meses e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto tão importante, né, do livro de Samuel e também o Magnífica, proximidade já do Natal. A realidade cultural, a realidade histórica, pretérita, é o fundamento da fé cristã. Cristão de verdade não acredita em faz de conta, não acredita em fábula, não acredita em conversa fiada. A fé cristã, ela emerge da interpretação popular da realidade vivida, experimentada. A fé cristã rompe toda a impossibilidade. A fé cristã rompe toda a crueldade da realidade. As portas do Natal de Jesus, a Sagrada Escritura, nos apresenta uma outra mulher, além de Maria, uma outra mulher do Antigo Testamento. Ela se chama Ana, é lá de Efraim, é casada com um rapaz chamado Eucana, que nasceu em Ramá. Hoje é tudo Cisjordânia, né? Deus, vocês sabem, não esquece das coisas. Deus tem uma memória invejável. Ele não esquece de nada. Ana experimenta essa realidade sagrada, assim como Maria também fala lá no Magnífica. Deus não esquece as coisas. Deus não esquece nada. Eucana era um rapaz, só para a gente ter mais ou menos uma noção da importância da Ana e como ela se liga a Maria, como as duas tendo o tempo enorme no meio, como as duas são ligadas, né, importantes. Eucana era um rapaz de fé, ele professava uma corrente religiosa do judaísmo, que não existia ainda do jeito que a gente conhece, do jeito que do tempo de Maria, era ainda um judaísmo começando ali, né, em torno da Arca da Aliança, somente. Eucana seguia essa fé judaica, mas ele seguia uma corrente chamada de sufita, que eram pessoas que acreditavam se aproximar de Deus, chegar mais perto de Deus, sem necessariamente usar a estrutura da religião. Eram pessoas assim, né? Eu não preciso do terço para rezar o terço, por exemplo. Eu não preciso da Bíblia para ler a Bíblia, para entender a Bíblia. São pessoas que tinham uma visão um pouco, na ocasião, uma visão um pouco mais aberta. Mas o Eucana, ele respeitava a estrutura religiosa, tudo. Ele acompanhava as celebrações da Páscoa, as rouparias, até a Arca da Aliança, onde estava, né? Nem sempre a Arca da Aliança esteve em Jerusalém, né? Passou por muitos lugares. E o sufismo é essa corrente, é uma corrente religiosa, chama sufismo. Não é sofismo, é sufismo. Sofismo é outra coisa, é uma corrente filosófica grega. Aqui é sufismo, que é o que depois Maomé vai pregar bastante. Maomé vai fazer esse tipo de pregação do sufismo,
que vai romper com o judaísmo, vai dar origem ao islamismo, né? Bom, Ana sofria demais, porque ela era uma mulher estéril. Chorava dia e noite, cheia de amargura, era obviamente humilhada por todo mundo, mas ela se sustentava na oração, ela rezava dia e noite. Todos zombavam dela, até zombavam dela, dizendo assim: não adianta ela rezar dia e noite, essa reza que você faz aí não resolve porcaria nenhuma, não adianta nada, não tem valor nenhum as suas rezas, porque você é uma pessoa estéril, como é que vai? Diziam, até chegava a falar para ela: você não bebe uns 3, 4, 5 garrafas de vinho por dia e passa essas coisas suas aí, seu sofrimento, seu tormento vai passar. Até falavam isso para ela, para você ter uma ideia Deus me livre e guarde, da gente que cercava, né? A Ana, né? A gente realmente que queria pisar mesmo na pessoa, queria ver a pessoa lá, assim, no chão mesmo, né? Mas Ana não ligava para essas coisas, ela tinha uma confiança em Deus. Ela acreditava realmente que ia chegar uma hora que Deus ia ouvi-la. Passa uma Páscoa, passa 2, passa 3, passa 4, um monte de Páscoa que passa. Ir até o Arca da Aliança, fazer, não tinha templo, né? Era uma cabana, uma tenda, e todo aquele trabalho e nada. E ela só pedia isso: eu quero ser mãe, só. O maior desejo, o maior sonho meu é ser mãe. Eucana era um rapaz que amava a Ana, não entendia por que ela sofria tanto, porque o Eucana não via problema dela ser estéril. Ele era um rapaz aberto, né? Não via problema por que ela sofria tanto, né? Por causa disso, parece que para ele não tinha muito problema. Ele tinha uma outra mulher, né? Fenena, que tinha 10 filhos com ele. Então, ele não via problema. Ana foi para a Cisjordânia, hoje é Cisjordânia, em Silo, onde estava lá a Arca da Aliança. E lá então ela pediu de novo. Ela foi e pediu para Deus, e ela disse essa frase para Deus: o Senhor já me conhece, já sabe o que eu vou falar, já sabe o que eu vou pedir, não vou desistir. Eu só peço para o Senhor se lembrar de mim. Só. Diz o que o ladrão diz na sexta-feira da paixão, né? Para Jesus: Senhor, não se esqueça de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te dessa tua serva. Lembra-te de mim. Só isso. E o livro de Samuel diz, versículo 19, e Deus se lembrou de Ana. Ela engravidou, nasceu o menino, ela colocou o nome do menino de Samuel, que significa pedir demais para Deus, né? E foi isso que ela fez a vida dela toda. O nome do filho significa toda a trajetória dela e da própria expectativa da gravidez. E Samuel foi a alegria da vida dela. Da vida dela, do Eucana. E Samuel foi criado na religião. Ela entregou realmente o Samuel para Deus, que ele entendesse a missão dele, a missão de Deus nesse mundo. Foi acolhida por um sacerdote chamado Eli, que era uma pessoa muito boa, e
ele entende a Ana, ele apoia a Ana, ele entende. Porque ele lembra dela, toda vez ela ia lá, aí chega um dia que ela vai lá e com Samuel, né? E ela conversa em particular, assim, meio com ele, e diz para ele: eu sou aquela mulher que sempre vinha aqui pedir para Deus, se lembrar dela, e Deus realizou. E ainda não havia religião estruturada, nada, mas o Eli, ele apoia a Ana integralmente. O livro dos Juízes conta isso, né? Juízes capítulo 13. E Samuel acabou crescendo, se tornou um juiz, ele é o último juiz da Bíblia, se tornou um juiz e se tornou um profeta. Viveu tempos terríveis, perturbadores, confusos, tanto na política quanto na religião. Ele que escolheu Saul, o primeiro rei, e depois é ele que vai escolher o Davi, o maior rei da monarquia, o maior rei de Israel. É ele que vai escolher. O Cântico de Ana, portanto, que está implícito no primeiro Samuel, é um cântico belíssimo. Ele é a base do Cântico de Maria, o Magnífica. É a base para entender. A Magnífica tem que entender o Cântico de Ana. Segundo livro de 1 Samuel, capítulo 2. A mãe de Jesus se inspirou nessa mulher para fazer o cântico, a sua belíssima oração, que está em Lucas, né, capítulo 1. Ana proclama o poder de Deus. Deus não se engana. Deus não se engana com ninguém. Deus não gosta de palavreado, de muita conversa fiada. Ela diz lá: Deus quebra o arco dos poderosos. Deus destrói os planos malvados dos ricos e eleva os mais pobres. Deus levanta do pó o mais fraco. É Deus que guarda a nossa vida, é Deus que guarda os nossos passos. Mas quem tem um coração envenenado, está lá, ela escreve, ela diz isso. Quem tem um coração envenenado e amargo, acreditam que podem vencer e triunfar pela violência. Olha que bonito que a Ana fala. Deus pega essa gente e leva para o caminho das trevas. Deus leva eles para o caminho das trevas. 1 Samuel 2, versículo 9, né? Vá para as trevas. Ana fala disso claramente. Vá para as trevas. Quem tem coração envenenado e amargo, violento, acredita que pode vencer na base da violência, vai para as trevas. Tudo isso está lá no Cântico de Ana, que é a base do Cântico de Maria. No Cântico de Maria está tudo isso também, né? Então Ana diz uma frase lindíssima: Deus troveja sobre os maus, Deus manda um raio sobre os maus não vencem. E no Evangelho de hoje, que é um hino de louvor, assim como o Cântico de Ana é um hino de louvor, nos pede para que a gente não se esqueça de Deus. Ana diz isso: não nos esqueçamos de Deus. Maria fala: não se esqueça de Deus. Deus não esquece da gente. Deus não esquece. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que os temem. Mesmo conteúdo. Ele lembra da sua misericórdia sobre nós. Deus não se esquece da gente. Talvez esse seja a síntese da liturgia da Sagrada Escritura. Deus não se esquece do ser humano. Deus não esquece da gente, Deus não esquece das pessoas. Nesse tempo do Natal, essa reflexão é muito importante. Tanta coisa que a gente se distrai, tanta coisa,
que a gente esquece. Esquece do mais importante, o Natal, o nascimento de Jesus. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Cuidado com as distrações. Tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas cuidado com a distração. Ana lembra disso e Maria lembra disso no Magnífica. Deus não se esquece. Então, enviar Jesus é olhar para a realidade humana e contém ali a salvação de Deus, porque Deus não esquece da gente. Deus salva a gente, Deus quer salvar a gente. Como eu dizia no início, a fé, a fé cristã e a fé bíblica, ela não se desloca da realidade. Você não pode negar a realidade. Não existe deslocamento da realidade. Uma fé cristã pregada sem a realidade é bobagem, qualquer um fala. Não vem aqui para rezar, às vezes falar do Papai Noel, me vestir de Papai Noel aqui, plantar bananeira. Vai falar aquilo que a televisão já fala, a mídia já fala, aquelas coisas, a realidade. Você tem que botar a realidade na festa. O Natal não é o presépio do shopping center. O presépio do shopping center, a árvore de Natal do shopping center, está ali por outro objetivo. Manipular a religião e está ali para deixar as crianças maravilhadas para comprar mais. É só isso ali. Não tem fé naquilo ali. Não existe fé naquilo. Aquilo ali é a manipulação de uma religião para vender. Então, olhar para a realidade. Essa recomendação sobre o pecado do esquecimento, essa recomendação está presente na Bíblia inteira. Não se esqueça. Moisés então falava isso toda hora. Não se esqueça que vocês foram escravos do Egito. Não se esqueça, não se esqueça. E Pedro também fala muito sobre isso depois da ressurreição, né? Pedro, sobretudo, ensina que não se pode apagar da vida da gente a realidade. Não se pode apagar da nossa vida atual as ações que Deus fez com Jesus e fez com a igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito. Preces da comunidade. Iluminados pela palavra que nos orienta e salva, peçamos ao Pai que nos assista em nossas necessidades, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, bispos, presbíteros, diáconos religiosos e religiosas, para que, cantando vossas maravilhas, sejam testemunha da alegria e do vosso reino, nós os pedimos. Suscitai entre o vosso povo vocações inspiradas na alegria de quem crê na misericórdia e na salvação de Deus, nós vos pedimos.
Pelos doentes e fragilizados, concedei saúde e vigor, lembrando-se sempre da misericórdia de Deus. Nós vos pedimos. Para que a vossa comunidade cante com Maria, vossa mãe, as maravilhas realizadas por Deus em nosso favor, nós os pedimos. Senhor, ouvi e atendei essas nossas orações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, seja o Senhor a cruz por vós, seja o nosso sacrifício. E tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Ai. Quem? Acabou. Poderoso. Sacrifício para a glória do seu nome. Oremos. Confiando na tua bondade, Senhor, trazemos nesse altar os nossos dons, para que esses mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação te agradecer sempre em toda parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, uma nova luz da tua glória brilhou sobre todos nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os santos e todo o coro dos anjos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós sois verdadeiramente santo, Senhor, sois a fonte de toda a vida. Santifique esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitiste aqui na tua presença, para te servir desses santos mistérios. Humildemente te suplicamos
que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja, dispersa por todo o planeta, e tornai a igreja perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Algacir, e todos aqueles que estão a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz, na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na tua misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Em nome do corpo do Senhor de Cristo, nosso que nós devemos ser para a vida eterna. A minha alma glorifica o Senhor, porque Deus Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Que o meu coração exulte em Deus, se eleva, que a minha boca se abra contra os inimigos, porque eu me alegro com a salvação que vem de Deus. A arma de quem é forte foi destruída, os fracos revestidos de força. Os que vivem na abundância andam em busca de pão, e os que tinham fome vão ser saciados. Oremos. A comunhão do sacramento que recebemos, Senhor, nos fortaleça, nos fortifique na prática das boas obras, para podermos ir ao encontro de Jesus, nosso Salvador, e alcançarmos o prêmio da vida eterna, celebrando corretamente o Natal.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dia 24, sábado, 7 da noite, a missa da vigília. E no domingo, horário normal, 8h30 da manhã, a missa do dia do Natal. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Coragem.